Eu confesso pra vocês que eu não esperava a experiência que eu ia ter e hoje eu vim conversar com vocês de forma muito sincera, muito profunda e de verdade, muito intimista mesmo. Eu vou contar relatos pessoais aqui sobre como eu me identifiquei tanto com esse filme Estou Pensando em Acabar com Tudo. E eu espero que de alguma forma você possa se identificar comigo aqui também. Vamos lá? Maybe this is how it was always going to end. Fala, meus queridos, aqui é a Rafa Gomes. Já tinham me pedido para vir aqui falar com vocês sobre esse filme Estou Pensando em Acabar com Tudo e eu consegui assistir essa produção e tô muito animada para conversar com vocês aqui sobre o quanto esse filme foi tão profundo para mim. Essa produção é dirigida por Charlie Kaufman, dirigida e roteirizada por ele. Charlie Kaufman é o mesmo responsável pelo roteiro de Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Ele foi o vencedor do Oscar por essa produção, que é estrelada pela Kate Winslet e pelo Jim Carrey. E eu tô aqui para falar com vocês sobre o que Estou Pensando em Acabar com Tudo trouxe pra mim depois de uma sessão tão profunda e tão assim, tão dilacerante. A produção ela se apresenta aqui de um jeito e obviamente que a sua jornada não vai ser nada como a sinopse do filme traz. Eu particularmente já adorei o filme desde o começo por causa disso, porque ele tem uma película bem fininha que traz a impressão de que a gente está diante de um drama sobre relacionamentos e também, é claro, sobre um drama mais intimista, sobre questões existenciais, sobre acabar ou não com a sua própria vida, sobre o sentido da vida em si. Mas conforme a gente vai assistindo o filme, a gente percebe que a gente está dentro de uma mente muito complexa, muito fragilizada e muito traumatizada. É importante salientar aqui logo do começo que esse vídeo que eu tô fazendo pra vocês vai ser cheio de spoilers, porque eu quero realmente explanar aqui pra vocês a minha relação com esse filme. E eu fui pega de surpresa de diversas formas, porque é muito louco. Depois que eu assisti esse filme, eu fui tirar um tempo pra orar, pra conversar com Deus, porque eu sempre tiro meu tempo pra orar todos os dias. E enquanto eu orava, eu comecei a conversar com Deus sobre esse filme. E conforme eu conversava, eu fui tendo uma percepção cada vez mais madura sobre o que de fato essa produção é e o que ela significa pra mim. Mas a produção aqui, na verdade, traz esse personagem vivido pelo Jesse Plemons como um homem solitário que viveu a vida à deriva da sua própria existência e hoje, já como um idoso, ele vive também absorto dentro das suas próprias memórias, dentro das suas próprias ilusões e dentro de uma projeção de uma vida que ele gostaria de ter vivido, mas nunca conseguiu viver. E nessa produção aqui, esse homem que hoje já está na fase idosa, que já é um homem que está no fim da sua vida, começa não apenas a desenvolver uma realidade alternativa que habita exatamente na sua mente, onde aqui na sua mente tudo aquilo que um dia foi reprovação na sua vida acaba se transformando em aprovação. Durante a sua infância ele foi muito rejeitado, ele sofreu bullying, no final das contas ele foi uma criança que foi marginalizada pelo próprio contexto onde ela foi criada, que é tecnicamente aqui o contexto escolar. Ele acabou sendo um homem adulto e hoje um homem idoso que nunca conseguiu se desvincular dos traumas da infância. E é muito louco porque hoje na vida adulta, na vida já bem madura, ele é um zelador dentro daquela escola que só traz memórias terríveis para ele. E de fato, o que o filme traz aqui é como seria viver dentro da mente de uma pessoa que é tão fragilizada como o nosso protagonista aqui. Como seria viver dentro da mente de uma pessoa que nunca conseguiu conquistar aquilo que queria e para tentar suprir o vazio das conquistas que nunca vieram, do desenvolvimento que nunca veio, ele criou uma realidade alternativa na sua mente onde ele consegue ter controle de tudo. Tudo aquilo que ele não controla no mundo real, a forma como as pessoas o tratam, a rejeição que ele sofreu, o estigma que ele sofreu desde criança, todas essas coisas incontroláveis no ambiente externo, aqui dentro da mente dele são controladas e ele cria a sua própria história, ele cria a sua própria narrativa. Então, ele muda os discursos dos personagens, ele muda o comportamento dos personagens, as reações dos personagens, à medida em que ele também está lidando com a sua própria consciência, que fica o tempo todo falando, estou pensando em acabar com tudo. E é muito interessante porque conforme esse lado da consciência dele vai falando isso, estou pensando em acabar com tudo, ele sempre tenta interromper essa frase. Quando a personagem ali, que é vivida pela Jessie Buckley, começa a falar nos seus pensamentos, estou pensando em acabar com tudo, na maioria das vezes ele interrompe a finalização dessa frase. E eu acho isso
tão interessante, porque a gente consegue perceber ao final do filme que era a consciência dele tentando digladiar com as suas ilusões, com as epifanias que ele tinha na sua mente. E aí essas mudanças que a gente vê, uma hora tá muito jovem, outra hora tá muito velho, outra hora tá quase no leito de morte, é realmente as memórias da vida real, as memórias que ele tem interferindo nessas ilusões, nessa narrativa que ele criou sobre si mesmo, onde ele consegue controlar tudo. E quando eu fui orar e eu fui conversar com Deus e eu comecei a trocar uma ideia com Deus sobre esse filme, foi muito profundo para mim, porque me levou de volta para um passado quando eu era criança e eu sofria muito preconceito racial e sofria muito bullying. E eu não conseguia controlar os ambientes externos, eu não conseguia controlar como as pessoas iam reagir em relação ao meu cabelo, eu não conseguia controlar se elas iam gostar ou não de mim. Eu recebia muitas ofensas, eu recebia mensagens ameaçadoras, eu recebia ameaças até mesmo da escola, porque os meus pais tentaram resolver com a diretoria da escola todo o problema de racismo que eu sofria, mas a escola se omitiu de tudo que eu sofria e ainda gerou uma espécie de caça às bruxas aos meus pais e até a mim mesma. Eles me usavam como uma forma de manipular os meus pais para que os meus pais não denunciassem e não entrassem com uma ação contra a escola por conta dos casos de racismo. E isso acontecia porque eu era uma aluna que era bolsista na escola. Era uma escola de elite, uma escola muito cara, muito rica. E o meu pai era professor nessa escola, então eu fui usada como uma espécie de bode expiatório por conta da escola, que me usava para manipular meu pai a não entrar com uma ação contra os casos de racismo. E como as crianças que cometiam racismo, que não eram só crianças, eram crianças e adolescentes, porque foi durante muitos anos, essas crianças, esses alunos, eles eram filhos de pessoas muito renomadas na cidade. Então a escola não queria bater de frente com gente importante, e eu, que sou a ponta mais fraca, né, da história, eu acabei sendo tratada de forma muito marginalizada, vivendo também à margem da minha própria história. E é muito louco, porque enquanto eu conversava com Deus sobre isso, o Senhor foi me revelando uma percepção sobre o filme que é ainda mais madura, que é o quanto eu poderia ter estado no lugar desse protagonista, vivido pelo Jesse Plemons. E o quanto eu também fui marginalizada durante a minha infância. E fui tratada mal de formas muito diversas e muito perversas mesmo. E aí a definição, sabe, o significado desse filme veio assim, como uma avalanche pra cima de mim. E eu fiquei incontrolavelmente assim, em prantos. Eu não conseguia parar de chorar. Porque eu consegui me identificar com o personagem. Porque eu me lembro que quando eu não conseguia controlar as coisas de fora, as piadas maldosas, as ofensas, as divergências e todo o racismo e todo o bullying que eu sofria, como eu não conseguia controlar isso, eu criei também, quando eu era criança, uma narrativa na minha mente, onde eu era aceita, onde eu era amada, onde eu era benquista, onde eu era respeitada. E assim, como uma pessoa que cresceu assistindo filmes, eu cresci a vida inteira assistindo filmes, e eu tô segurando muito aqui pra não chorar, porque eu não tô a fim de chorar nesse vídeo, mas assim, eu cresci vendo filmes, então eu trazia fragmentos dos filmes que eu assistia, dos meus filmes favoritos, das minhas séries favoritas, pra essa narrativa que eu criava na minha mente. E assim, graças a Deus eu consegui crescer para além disso, porque Deus é muito misericordioso e cuidou de mim durante todo esse período. Mas assistindo o filme, depois que esse filme acabou, eu pensei, eu poderia ter vivido o que ele viveu. E quantas pessoas poderiam ter vivido o que ele viveu? Terem sido marginalizadas da sua própria história, foram retiradas da sua própria história e acabaram vivendo dentro de ilusões, epifanias, pensamentos, histórias que não existem. Criaram a sua própria narrativa para tentar aliviar a dor do trauma que sofreram. E aí, quando eu pensei nisso, aí que eu comecei a chorar mais ainda. Porque eu sei como é que é se sentir assim, isolado, sozinho, sem ninguém com quem você pode contar, e realmente se sentir rejeitado pelo mundo.
E eu acho que o filme fala exatamente sobre isso. Sobre um homem que não conseguiu se desvencilhar dos traumas. Eu, graças a Deus, me desvencilhei. Mas eu olho para a história desse personagem e eu penso que ele é um homem que, infelizmente, ficou preso no seu passado. E hoje tenta um alívio dentro da sua mente, criando as histórias que ele quer, controlando essas histórias para, quem sabe, ele possa viver os seus últimos dias de forma mais pacífica. O filme faz uma metáfora muito profunda sobre o fim da vida, sobre ele ter chegado no fim, já estar exausto de tentar lutar contra si mesmo, e aí no final do filme ele aceita tudo que aconteceu com ele, ele toma posse da história que ele viveu, só que quando ele toma posse da história que ele viveu, o que a gente entende ali é que ele já estava exausto e que ele preferiu parar de tentar lutar. Mas isso que eu tô falando pra vocês é a minha percepção, é a minha experiência com o filme a partir das coisas que eu passei também na minha vida. E é claro que a percepção dos outros pode ser muito diferente e eu vou ficar muito feliz se for diferente, porque eu creio que Estou Pensando em Acabar com Tudo é exatamente esse filme onde cada um vai perceber algo muito profundo e muito particular a partir da sua própria história. E eu acho que um bom filme é exatamente isso, que permite você ter uma experiência que seja somente sua e que também, é claro, vai acabar se identificando com a percepção de muitas outras pessoas. Eu amei esse filme, eu não sei descrever o que ele significou pra mim, porque foi como se até mesmo Deus tivesse me levado numa jornada de epifania, me mostrando o que poderia ter sido a minha vida se Ele não tivesse cuidado dela desde o começo. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô muito feliz e também um pouquinho constrangida e temerosa de estar compartilhando tudo isso com vocês, mas eu creio que Deus sempre usa a nossa história para ajudar outras pessoas a lidarem com as suas próprias histórias também. E se você gostou desse vídeo, não sai daqui do canal não. Clica aqui, ó, numa dessas telinhas que você será direcionado para muita coisa boa aqui também, ok? E me acompanhe lá no Instagram, no @Rafa Gomes, e lá no Facebook também, ok? No Rafa Gomes também. Um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima.